Pastor César, a oportunidade. Deus abençoe a todos os nossos queridos ouvintes. Uma palhinha aqui, uma mulher de Deus que falou, com um homem de Deus que falou aqui, ela falou de direitos e deveres. Então a gente tem que compreender que a palavra ela traça essa linha desde o início, quando Deus cria Adão e Eva no Jardim do Éden, e bem falado também pelo pastor Wilson, ele coloca o homem como cabeça e a mulher como auxiliadora. E Deus oferece a ele estar, esta é a tua mulher, né? Carne da tua carne, ossos dos teus ossos. É auxiliadora. Então existem direitos e deveres. E nós sofremos muito na atualidade, porque como o pastor Wilson também falou, está sendo banalizado o casamento. Muitas pessoas se casam devido ao sexo, e casamento não é só relacionamento sexual. Não. Casamento é uma vida, o sexo é um pedaço do bolo somente. É algo que completa o relacionamento. Mas o casamento, ele é um compartilhar. É um compartilhar. E hoje os casamentos estão sendo, como eu posso dizer, bombardeados, tá? Bombardeados. O que leva o casamento a se deteriorar? Primeiro, eu acredito que é o se casar sem Deus ter um propósito, viu? A Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, né? Então, Deus ele tem que ser a base desse casamento. Deus ele tem que ser a base desse casamento. Quando Deus fala com Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, Deus estendeu a bênção sobre as famílias. Nós somos descendentes de Abraão, indireta, mas somos todas as famílias da terra, né? Inicialmente isso foi dado aos judeus quando Abraão fala isso Deus fala isso para Abraão. Mas quando Jesus morre na cruz, quando ele ressuscita ali, instituída a igreja do Senhor. E essa bênção, ela foi conquistada por Jesus e ela passou a nós, né, a igreja do Senhor. Então nós vemos hoje que os casamentos não estão sendo edificados em Deus. Estão sendo edificados em muitas outras coisas que não são a vontade, que não é a vontade de Deus. Por exemplo, relacionamento por interesse. O que mais tem é casamentos feitos, planejados, né? Casamentos por interesse. Por exemplo, o brasileiro quer morar nos Estados Unidos. Ele casa com a americana. Um casamento falseado, muitas vezes é falseado, apenas para ele ter a cidadania ou o visto norte-americano. Nada mais, nada além do que isso. E outras situações, casamento por causa do sexo. O sexo é só um pedaço do bolo, é um cumprimento do casamento, é alguma bênção que Deus deu ao casal, né? Então a gente entende o quê? Que o casamento está sendo deteriorado, porque Jesus já não está mais sendo a base do casamento, tá? Já não está mais sendo a base do casamento muito tempo. A palavra de Deus, ela não está sendo a base do casamento muito tempo. Então a gente vê a Bíblia recheada, né, disso, mostrando que Deus é o alvo. Deus é o como eu posso dizer, é o início, é a origem. Tem que ser feito tudo em Deus. Se Deus não edificar a casa, de Deus, né? E para a glória de Deus. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. O pastor Wilson leu em Efésios, Paulo trazendo aí, discorrendo sobre direitos e deveres, né? Que ele falou ali. Então Paulo ele dá uma aula magnífica sobre o dever da mulher e o dever do homem. E também o 1 Pedro também fala sobre isso. Pedro fala aqui em 1 Pedro 3 o seguinte: semelhantemente vós mulheres sereis submissas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Então você entende o que? Aqui, Pedro está instruindo esse dever da auxiliadora, em submissão, estar do lado, em acompanhar o seu marido. Então muitos casamentos estão se deteriorando devido a não haver mais esse acompanhamento. E o inimigo ele tem se levantado ferrenhamente para destruir os lares. E é o que está acontecendo hoje, pastor Wilson. É verdade. Muitos lares estão sendo destruídos porque não há reciprocidade mais, não há essa compreensão bíblica. Lares cristãos que deviam ser exemplo, não estão sendo exemplo disso. Estão dando mau testemunho, como você falou, mau testemunho para uma geração ímpia. Né? Ah, mas era cristão, poxa, tinha tudo para dar certo, não deu certo. Divórcio em massa, né? A gente está passando por um período de divórcio cristão em massa. Por que isso tem acontecido? Eu acredito que o Salmo 27 se encaixa aí. O Senhor deixou de edificar essa casa há muito tempo. É verdade. Né? E quando nós tiramos Deus da nossa casa, tiramos tudo.
É verdade. Né? Amém, pastor? Amém.